Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e também com um MBA que fez posteriormente, que já nos vai contar tudo, tem desenvolvido toda a sua carreira no mundo das tecnologias de informação. Em funções mais técnicas, em funções de desenvolvimento, assumindo hoje aquilo que é a liderança da OpenTex em Portugal. E, portanto, tenho muito gosto em ter como minha convidada hoje a Sara Caetano. Olá, Sara, bem-vinda. Olá, Silvia. Obrigada. O gosto é efetivamente meu. Obrigada pelo convite para partilhar um pouco da minha história aqui neste teu projeto tão interessante. Não, obrigada eu. Vai ser seguramente uma ótima conversa, como temos sempre. Olha, dizia eu, licenciaste em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. A minha pergunta era, quem é que era a Sara que fez esta escolha? Porquê esta opção académica? É uma boa pergunta. E, na verdade, era uma Sara muito diferente daquela Sara que é hoje. Não... A história começa um pouco, alguns anos antes desse momento da tomada de decisão, que se calhar quando temos que escolher entre ciências ou área mais de letras, e eu fui fazer os testes psicotécnicos e logo aí foi um problema. Porque realmente as respostas davam uma grande amplitude e foi difícil sair dali com uma área vocacional bem orientada. Mas recordo-me que saí lá com indicações de que uma excelente área para mim seriam ciências políticas. E como se está a ver, foi exatamente aquilo que eu escolhi, não é? Portanto, começou logo aí muito bem. Não, eu achei que nesse momento tinha tomado decisão. Eu realmente gostava muito de estudar em todas as áreas, mas as minhas competências realçavam-se mais quando estava a resolver desafios e no contexto das ciências e da matemática e das físicas e tudo mais. Então acabei por ir para as ciências. E durante esse processo percebi que queria uma engenharia. Queria uma engenharia porque aliava esse meu gosto de resolver desafios com o potencial de uma carreira bem estruturada. E, portanto, ainda andei ali com algumas dúvidas. Durante muito tempo não sabia muito bem qual é a engenharia que queria. Ponderei entre civil, mecânica e engenharia eletrotécnica. Mas realmente nós estamos aqui nos finais dos anos 90 e estava a dar-se, pelo menos em Portugal, mais o boom das telecomunicações, aquilo que hoje são as tecnologias de informação, mas na altura falava-se era das telcos, não é? E então, quando chegou o momento de tomar essa decisão, eu realmente já estava muito claro que era a engenharia eletrotécnica que queria fazer, que era no técnico que era a minha ambição de estudar, se calhar por um motivo muito simples, era a única universidade onde eu passava com mais frequência, para mim aquela era a universidade. E, portanto, a escolha acabou por ser assim. Portanto, aliar o meu gosto de resolver desafios com também alguma orientação estratégica no sentido onde é que eu vou ter mais hipóteses de fazer coisas diferentes. Onde é que eu vou poder navegar na minha carreira até encontrar aquilo que será o meu rumo certo. E achei que era esta a opção. Portanto, foi esta a Sara, ainda um pouco com muitas dúvidas, mas acho que foi uma boa opção. Estou satisfeita. Recordas-te se ao longo da tua licenciatura, também porque fizeste essa ponderação inicial, e depois ao longo da licenciatura propriamente dita, como é que foste tentando projetar a tua carreira? O que é que foste delineando para ti? Se é que foste delineando? Muito pouco. Não tanto como... até como alguns colegas que vi que já tinham as coisas muito bem estruturadas. Havia 2, 3 coisas que eu queria. Eu sabia que nunca iria querer trabalhar numa área demasiadamente técnica. Queria o conhecimento técnico, ainda hoje sou capaz de descer à conversa técnica e compreender perfeitamente o que é que está a acontecer, mas saberia que não iria ser feliz num trabalho puramente técnico. Portanto, isso era algo que estava claro. Aliás, eu recordo-me de uma conversa, acho que foi nos últimos meses do curso, que eu estava a dizer aos meus colegas, mas eu acho que nós vamos aportar valor mais na área da gestão do negócio, na estruturação do negócio, e eles, mas nós estamos em engenharia, nós estamos em gestão, não é isso que vamos fazer. Eu disse, mas eu acho que é esse o nosso caminho. E é curioso que todos esses que estávamos nesta conversa, estamos todos muito mais na área da gestão, e realmente era algo que eu sabia que queria. Nunca foi uma... Tenho outros colegas que sim, que desenvolveram carreiras técnicas, mas não era realmente aquilo que me apaixonava. Portanto, esse era o primeiro ponto. Depois eu sempre tive uma grande curiosidade e uma grande vontade em trabalhar em ambientes muito corporativos, multinacionais. Eu queria mesmo explorar essa dinâmica. Não sei de onde é que veio essa vontade, não encontro nenhuma razão clara para ter essa vontade, mas queria muito toda a dinâmica de muitas geografias, muitas pessoas, muitas áreas de negócio. Queria estar envolvida nesse meio. E depois há uma terceira que também não sei explicar muito bem, mas a verdade é que
se calhar porque queria uma área muito corporativa, a empresa que para mim fazia sentido e que eu achava que representava tudo isso que eu idealizava, era a Siemens. Então, acho que foi o único trajeto de carreira que eu defini enquanto estava a estudar. E, portanto, não encontro ao contrário das razões que encontro para dizer que queria estar no técnico, porque passava lá de carro muitas vezes, a verdade é esta, é tão simples quanto isto. Eu só soube onde é que a Siemens estava em Lisboa quando fui à entrevista, portanto, nem sequer sabia onde era, nunca lá tinha passado, mas para mim era a organização. E, portanto, eu no 3º ano do técnico fui estudar alemão, na verdade com o único propósito de será que isto me vai ajudar a ter um posicionamento diferente quando entrar no mercado de trabalho e que me abrirá portas na Siemens? Sem fazeres a mínima ideia se um dia poderias ou não ir para a Siemens. E, na verdade, sem ter feito muito mais além disto para lá chegar. Mas a verdade é que as coisas proporcionaram-se e a primeira oferta de emprego que eu tive foi para a Siemens. E, portanto... Como é que foi na altura? Procuraste a Siemens em particular? Não, quer dizer, na verdade eu dei-me conta que tinha que começar a preocupar-me com a entrada no mercado profissional 2 ou 3 meses antes de terminar o curso. Quando havia colegas meus que já estavam adiantadíssimos nesse processo. E eu de repente, meu Deus, eu se calhar preciso fazer um currículo, se calhar preciso de enviar um currículo, se calhar preciso começar a ir a entrevistas. Fui a 2 ou 3, assim, um bocado aleatórias, confesso. Acho que estava só a testar como é que isto funciona. A Siemens surgiu de colegas com os quais estava a estudar. Éramos amigos e trabalhávamos bem juntos e um conseguiu ir, chamou-me a mim, depois eu chamei outro e acabei por ter o privilégio de depois estar a trabalhar com amigos durante algum tempo, que foi ótimo. Porque a verdade é que tu, de facto, concretizas essa tua ideia e integraste uma primeira experiência profissional a Siemens, na altura numa função de consultora e suporte. Como é que foi? Tu querias tanto entrar na Siemens, como é que foi depois entrar na Siemens e essa tua primeira experiência profissional? Foi muito bom. Foi muito bom e ao mesmo tempo foi, não vou dizer um choque, mas um grande momento de aprendizagem. Eu até aí tinha sido privilegiada no sentido em que os meus pais, de acordo com aquilo que eram as suas crenças, não sei se bom ou mau, isso depois podemos discutir, mas deram-me o privilégio de estar focada nos estudos. E, portanto, eu não tinha nenhuma experiência profissional. Portanto, foi mesmo de entrar e entrar, lá está, numa empresa que correspondia a tudo aquilo que eu procurava. Uma grande organização, muito complexa, muitas áreas de negócio, muitas pessoas, muita política interna, e eu fiquei logo fascinada por isso. Portanto, foi uma grande escola. Lá está, tive o privilégio de trabalhar com amigos da faculdade e acho que isso ameniza qualquer choque que possa ser a entrada no mundo profissional. E depois tive, eu não vou dizer a sorte, porque aí também foi algo que eu procurei, tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que foi importantíssima para o meu início de carreira e que até hoje mantenho na minha vida, agora como amiga, obviamente, e como mentor, uma pessoa que me apoiou muito. E digo que não tive a sorte, porque nós entramos um grupo e, portanto, havia ali a possibilidade logo vemos onde é que os encaixamos exatamente dentro desta equipa. E eu percebi que comecei a ver quais eram as áreas, comecei a ver quem é que liderava cada área e comecei a perceber, não, é aqui, isto para funcionar bem vai funcionar bem é aqui. E comecei a fazer perguntas e a mostrar interesse e a procurar e com muita naturalidade, obviamente, eu fiquei a trabalhar com essa pessoa e nessa área. Foi uma escola muito, muito interessante, não só no ponto de vista destes ambientes corporativos, mas também muito importante, e aqui, obviamente, pela chefia que tive, porque me permitiu, logo na minha primeira experiência profissional, ter uma voz ativa. Eu acho que isso nem toda a gente consegue ter, e ter-me sido dada essa liberdade de comentar, de questionar, de contrariar aquilo que muitas vezes era a decisão que estava a ser tomada e aceitar muitas vezes que não, mas é esta a decisão. Mas essa liberdade acho que me moldou muito quem eu sou a nível profissional e agradeço muito realmente ter tido essa experiência. De alguma maneira torna um ambiente de trabalho mais seguro, mais confortável, não é? Totalmente, totalmente. Portanto, eu sabia que podia comentar o que achasse, concordo, não concordo, não me parece bem, ou cometi um erro. Eu lembro perfeitamente quando cometi o meu primeiro erro profissional, de que eu fui apoiada. E também havia espaço para falhar. Havia. Isso é muito importante. Muito, muito importante. E, portanto, acho que foi um bom início. Acho que fiz bem em pensar em ir para lá, fiz bem em ter aceito a proposta e fui muito feliz no tempo em que estive nas Siemens. Muitas vezes também nessas experiências iniciais nem é tanta função exata que vamos exercer, mas o entorno no qual a vamos exercer, não é? E ali havia uma grande mistura, portanto, pessoas
com já uma larga carreira e muita experiência profissional, jovens como eu que tinham acabado de sair da universidade e, portanto, pessoas a meio termo, e tudo isso nós podemos beber de várias experiências diferentes. E fomos todos sempre tratados com muito respeito e com muita equidade. E acho que isso é muito importante e faz logo a diferença. É uma excelente primeira experiência, não é? Marca-nos. Depois passaste ainda por uma função de tech sales, mas em menos de 2 anos acabaste por evoluir para uma função de business manager na Altran. Foste, na altura, gerir um grupo de cerca de 30 pessoas. As minhas perguntas são, não só como é que foi esta experiência, mas como é que é tão jovem também enfrentar uma liderança já desta envergadura, porque eram muitas pessoas para coordenar em simultâneo neste projeto. Muitas pessoas, é verdade. Portanto, a transição dá-se, e acho que aqui é importante perceber que, portanto, ao longo da minha experiência na Siemens, e apesar de ter sido uma experiência relativamente curta, permitiu-me perceber como é que funcionava este ecossistema da gestão e do negócio no contexto das tecnologias da informação. E lá está, eu entrei numa área relativamente técnica, mas com toda esta abertura que tinha para perceber como é que funcionava o negócio, eu realmente comecei a perceber que não tinha receio da responsabilidade de ter um desafio mais complexo e que, na verdade, eu queria, porque achava que trazia mais valor com as minhas características, trazia mais valor ao negócio se pudesse assumir mais responsabilidades do que propriamente aquelas competências que já tinha demonstrado e que foram bem demonstradas ao longo do meu trabalho na Siemens. E então, aquilo que eu procurei a partir desse momento foi um trabalho de mais continuidade com os clientes. Portanto, eu não queria estar só focada no momento em que me chegava um desafio e que nós encontrávamos a solução para esse desafio. Eu queria um trabalho de maior continuidade com o cliente que me permitisse testar um conjunto de outras valências. E, portanto, foi aí que surgiu essa mudança para a Altran, muito mais orientada à gestão do negócio e que trazia consigo aquilo que era a grande responsabilidade de gerir 30 pessoas. Não foi, obviamente, fácil no início, não é? Porque 30 pessoas são 30 histórias de vida. E é a responsabilidade de quem está a liderar de as conhecer, não é? Como é que temos que conhecer cada história, o que é que motiva cada pessoa, o que é que a preocupa, qual é o objetivo de carreira que tem, onde é que quer chegar, está feliz no projeto em que está, não está. E são muitas histórias. E foi a primeira vez que deixei de estar tão centrada em mim, porque até aí eu tinha que estar a gerir-me a mim própria, e tive que perceber que não tinha a ver comigo, que tinha a ver o valor que eu trazia para todas essas pessoas. E, portanto, essa mudança de mentalidade aconteceu naturalmente, obviamente, mas foi uma grande aprendizagem. Foi bom, foi muito importante para mim, acho que ganhei aí muitas competências novas, permitiu-me explorar outras coisas que eu não conhecia e capacidades que eu não sabia que tinha, mas desafiador. O que eu te ia perguntar é se alguma vez te foste questionando sobre se estavas preparada, se tinhas de facto as competências, como tu acabaste de dizer, para fazer aquilo que estavas a fazer na altura. Eu iria mentir se dissesse que não. Que sim. E ainda hoje, eu acho que o síndrome do impostor é um excelente amigo que as minhas têm. Não é um amigo, mas é muito presente. Muitas vezes questionei. Muitas vezes. Mas acho que há uma coisa que eu tenho, uma característica que eu tenho que me defende um pouco nesses momentos, que é acreditar muito naquilo que estou a fazer e confiar, porque depois também vou vendo os resultados. À data de hoje, apraz muito saber que há pessoas as quais eu liderei nesse momento, há tantos anos atrás, que me cruzo com elas e que elas se lembram, porque um dia tu disseste-me isto que me marcou, ou ensinaste-me esta técnica que eu ainda utilizo à data de hoje na minha vida profissional. E isso é fantástico. E, portanto, acho que é confiar. Acho que se nós fizermos as coisas com bom senso e com boa intenção e com bom fundo ético, não podemos falhar muito. E tem sido essa a minha bússola e é dessa forma que eu tenho guiado todas as minhas funções. Foste da Altran para a Nova Base. Foi da Altran para a Na Nova altura, Base. para um projeto de mais ou menos 5 anos, com uma função de Senior Engagement Manager. O que era exatamente esta função e como é que foi mais este desafio? Portanto, essa foi uma função que eu fui crescendo na Nova Base. A Nova Base, mais uma vez, foi outra grande escola. Porque a Nova Base, sobretudo na altura, agora já mudou, o mercado já ajustou e a Nova Base hoje em dia já alienou alguns negócios e fortaleceu outros, mas na altura não só era um integrador com uma grande consultora. Portanto, havia ali uma mistura de negócios muito interessante e muito diferenciadora no mercado. E, efetivamente, permitiu-me também, lá está,
ganhar muito conhecimento sobre aquilo que são os desafios no contexto das tecnologias de informação em muitos clientes diferentes. Porque a Nova Base, eu tanto poderia estar a ajudar um cliente a resolver um problema de preciso construir um novo data center, como poderia estar a ajudar um cliente a enviar um reporte ao Banco de Portugal e a automatizar um reporte para o Banco de Portugal. Quer dizer, coisas totalmente dispares e que envolviam um conjunto de competências internas totalmente diferentes. E, portanto, essa função chega porque na Nova Base eu fui, mais uma vez, tendo muita liberdade, com muita responsabilidade, portanto foram-me dando cada vez mais desafios, e a função de Engagement Manager é a função que, na verdade, acarreta todo o portfólio que a Nova Base interessava, não é? E, tipicamente, para um conjunto muito limitado de contas, onde nós gerimos o cliente end-to-end, com uma visão muito mais estratégica e muito menos operacional. Portanto, isso, eu cheguei aí com essa liberdade que me foi dada ano após ano, com a responsabilidade de saber o que me estava a ser oferecido e a entregar, e a ser reconhecida pelo trabalho que ia desenvolvendo, que também foi muito importante. Senti sempre muito esse reconhecimento ao longo desse caminho, que me permitiu ir crescendo. E depois uma coisa que eu acho que ganhei na Nova Base, é importante nós percebermos o que é que vamos ganhando em cada passo do nosso percurso. Como foi dada tanta liberdade, eu também, mais uma vez, consegui perceber qual era o meu estilo. Porque é fácil nestas áreas de negócio nós olhamos para o lado, esta pessoa é tão bem sucedida, se calhar eu tenho que fazer como esta pessoa. Eu acho que isso não funciona muito bem, porque depois não é natural. E foi-me dado muito espaço para eu perceber qual era o meu estilo. Qual era a minha forma de me relacionar com estes clientes, qual era a minha forma de me relacionar internamente nessa multidisciplinaridade que existia na organização. E fui percebendo coisas engraçadas sobre mim, características, a forma como eu geria muito bem equipas diversas, como eu assegurava que o trabalho era entregue a tempo e com qualidade. E, portanto, assim fui ganhando esse meu espaço e fui crescendo na organização até ter essa função, que também foi muito divertido. Foi um período da minha vida muito, muito divertido. Tu falaste agora numa coisa que tem que ver com olharmos para os projetos e saber o que é que de melhor também retiramos de cada coisa que nos propomos fazer. Tens ao longo da tua carreira, porque tens um espírito também muito crítico, faz esse exercício de forma consciente de ir olhando, ir percebendo o que de facto de melhor foste retirando ou foste aprendendo? Acho que agora faço com mais facilidade, nem sempre o fiz, não é? Acho que agora também vamos ganhando outra maturidade, e a maturidade dá-nos essa capacidade de olharmos e percebermos o que é que foi bom, o que é que foi menos bom, e reconhecer essas características. Mas acho que no imediato, sobretudo nessa fase dessas primeiras mudanças profissionais, não o vi de forma tão clara. Agora sim. Olhando para trás, sim. Passado um tempo, sim, não é? Sim. Depois foste para a Oracle. Mais um grande projeto. Aqui foste com a função de Senior Lead Account Manager. Já tinhas estado uma função na Nova Base muito ligada ao negócio e ao cliente, como acabaste de referir. Também, e se calhar porque conheço um bocadinho na facilidade que tens de te relacionar com outros, é nestas funções mais ligadas à área de negócio que de alguma maneira tu te sentes peixe na água e, como dizias no início da nossa conversa, tu sabias que a tua vida não passaria por uma função técnica. Falavas muito no tema da gestão. É por aqui que passa a felicidade do teu dia-a-dia profissional. Sim. E a Oracle, lá está, permitiu-me, mais uma vez, dar um salto numa organização outra vez muito mais complexa, contexto muito mais internacional, porque a Nova Base é complexa, porque tinha várias áreas de negócio e várias equipas, mas era sobretudo, não era só, mas era sobretudo no contexto nacional. A Oracle, de repente, é ali um mundo gigante, não é? É muito fácil uma pessoa chegar e sentir-se assoberbada com todas as áreas, todas as pessoas, todas as hierarquias, todas as matrizes que existem, mas na verdade é essa complexidade que tem a sua piada. Eu acho que sim, eu acho que gosto de estar ligada a estas áreas, e a Oracle permite-me isso, e todas essas experiências até hoje, sobretudo por duas razões. Uma que é o privilégio de nos relacionarmos com vários clientes, e já falei sobre isso, não é? Certamente vamos encontrar indústrias com as quais eu ainda não trabalhei, certamente, mas já trabalhei com muitas. E dentro de cada indústria trabalhei com vários clientes diferentes dessa mesma indústria. Isso é um privilégio extraordinário, porque nós aprendemos, para quem tem o gosto de conhecer como é que funciona o negócio, aprendemos muitas especificidades associadas a cada negócio. E isso é muito, muito interessante. Eu gosto muito dessa versatilidade, de nós estarmos, um dia estou numa área de retalho e a compreender as dinâmicas da gestão de talento no retalho, como no dia a seguir estou a falar com um CFO de uma área, sei lá, de um setor financeiro. E todos eles têm problemas diferentes,
Também encontrar os pontos em comum é extremamente interessante, não é? Como é que nós conseguimos desfazer o mito daquele problema, daquele desafio é específico daquela indústria? Não é. E vamos conversar sobre isso, mas também encontrar os pontos onde são diferenciadores. E depois permitiu-me, que é outra coisa que eu confesso que à data de hoje é onde eu gosto mais de estar e é onde cada vez quero trabalhar mais, que é então a política interna. Portanto, uma coisa é o negócio do cliente, mas então e a dinâmica interna, o nosso negócio. Como é que é feita a gestão do portfólio? Como é que é depois dimensionada e estruturada a organização para responder a essa gestão do portfólio? Como é que nós conseguimos capturar valor dentro das diferentes áreas, o valor horizontal da organização para trazer para uma determinada área de negócio? Ou como é que nós podemos verticalmente trazer valor daquilo que a organização disponibiliza a todos e de que forma é que isso contribui para nós prestarmos um melhor serviço às nossas equipas e aos nossos clientes? Portanto, cada vez mais eu gosto desta área interna, acho que é fascinante, confesso, e cada vez caminho mais para aí, mas tudo o que tem a ver com a gestão do negócio que eu posso aprender, adoro. Eu acho que é extraordinário. Porque é também nesta fase da tua carreira profissional que tu optas por fazer o teu MBA na AES. A minha pergunta é, o que é que foste à procura e o que é que encontraste? Boa pergunta. Eu até aqui, lá está, vê-se que a minha carreira eu até vou sabendo os passos que quero dar. Não é? Vou estruturando, vou pensando, agora a seguir faz sentido ou este projeto que me estão a apresentar está alinhado com aquilo que eu penso que é o próximo passo. Mas chegou um ponto que eu senti que se calhar os passos que seriam lineares, aquele que seria o lógico, o next step, não seria necessariamente o passo que eu queria dar. Mas também não estava muito claro para mim qual era o passo que eu queria dar e como é que eu poderia chegar lá. E, portanto, nesse momento da minha vida, eu comecei a ter um conjunto de dúvidas. Ok, eu sei que quero fazer mais coisas, eu sei que quero outro tipo de desafios, não consigo ainda muito bem explicar o que é, então, estou na dúvida, estou confusa, mas também sinto que me preciso preparar para isso. E então achei que a melhor forma que eu tinha para me preparar era preparar-me academicamente, não é? Pelo menos ter as bases académicas para, fosse qual fosse o desafio a seguir, e os seguintes da minha carreira, eu estar preparada. E assim surgiu o MBA na AES. Na verdade, já era uma coisa que eu tinha latente que queria fazer. Eu, quando terminei o curso no técnico, eu disse que queria fazer. O meu próximo passo seria um MBA. Nunca pensei que demorasse tantos anos, confesso. Acho que me deixei levar, fui navegando pelas águas da carreira e não me preocupei com isso. Se fosse hoje, se calhar teria feito mais cedo. Acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer e quando nós estamos preparados para as receber. E, portanto, o que é que eu fui à procura? Eu fui à procura exatamente aquilo que... Não, eu encontrei muito mais daquilo que fui à procura. Eu encontrei, para já, uma plasticidade no meu cérebro que julgava que já não existia. Encontrei um conjunto de conhecimento muito vasto em todas as áreas que implica a gestão de uma grande organização. Seja de operações, seja de marketing, seja de política de empresas, seja de controle financeiro, enfim... tudo, e ter a capacidade de tomar decisões em qualquer uma delas. E encontrei a certeza de que realmente, se houvesse dúvidas, se pudesse ainda ter dúvidas sobre o caminho que eu queria seguir e os passos que queria dar e os desafios que queria ainda enfrentar, ali percebi que estava certa e que poderia e que iria ser capaz de endereçar todos. E cá estaremos para o fazer. E, portanto, foi uma boa escola, fantástica, ensinou-me muito sobre a liderança, muito. A AES é uma escola onde realmente a liderança é um serviço ao outro, não é? É dessa forma que nos é apresentada e, para mim, é essa forma que faz sentido porque é que está alinhada com os meus valores. E permitiu-me realmente ganhar um conjunto de competências adicionais e de começar a perceber, então, onde é que poderia ser o meu próximo passo. Começar. Não percebi logo. Porque em 2018, efetivamente, tu integras a OpenText como Country Sales Manager. Era este o próximo passo? Não necessariamente. Ou seja, eu quando comecei o MBA pensei que vou dedicar-me ao MBA, são 2 anos, isto vai ser... Claramente, quando terminar o MBA, algo ou interno ou externo vai ter que acontecer, um novo desafio vai ter que acontecer, mais amplo do que aquele que eu tenho à data de hoje, isso era inquestionável. Mas, honestamente, eu pensei, vou estar focada no MBA, vou viver toda esta experiência super dedicada e não vou pensar agora em nenhuma mudança. Foram 3 meses, quando
Só foi o único tempo que tive de calma, foram 3 meses, porque a OpenText realmente veio falar comigo e eu percebi que o desafio que me estavam a apresentar era uma excelente oportunidade de eu começar a colocar em prática muitas das coisas que estava a aprender no MBA. Porque era muito mais amplo, havia uma gestão de um país, há um conjunto de pilares que tinham que ser endereçados, que não eram endereçados na função que eu tinha na Oracle, e portanto foi uma excelente oportunidade que eu tive de começar a pôr em prática este desafio. Portanto, acho que foi o desafio certo, no momento certo. Na altura tive dúvidas e questionei-me se era uma boa decisão, mas acho que foi. E uma coisa importante, a minha organização permitiu-me sempre, foi visto como valor acrescentado o facto de eu estar a estudar e foi-me dado todo o espaço. Lá está, a liberdade vem sempre com responsabilidade, mas isso foi sempre algo que foi sendo cumprido. Portanto, foi-me dar todo o espaço para eu fazer esse trabalho e para me desenvolver, porque eles perceberam que era valor acrescentado para eles. No seguimento disso que estás a dizer, do que te foi permitido o espaço para continuares a estudar, hoje, sem dúvida, que esse tipo de benefícios que podem ser dados aos colaboradores geram um nível de engagement que não se esgota tão rapidamente como se calhar se esgota um aumento salarial, não é? Totalmente, totalmente. E a OpenText até tem mesmo uma fee para estudarmos, podemos escolher a área que quisermos, e a verdade, eu desde que estou na OpenText, todos os anos, aliás, eu nunca mais parei de estudar, desde que fiz o MBA, acho que acordei aqui um monstro adormecido, todos os anos tenho feito formações e somos apoiados financeiramente até para isso, mas mais do que financeiramente, em tempo, em disponibilidade, e isso é muito importante. Muito, muito importante. O salário emocional, não é? E acho que aqui se integra perfeitamente nisso, é uma parcela muito importante do salário. Porque tu hoje lideras, de facto, a OpenText em Portugal, mas também lideras 2 projetos europeus. Como é que é este teu dia-a-dia? É um dia um bocado movimentado, há que dizer a verdade. Portanto, eu faço a gestão do negócio em Portugal e, paralelamente, como eu digo, os chapéus, eu vou mudando os chapéus, tenho a gestão de um projeto europeu que visa a capacitação das equipas de vendas para determinados verticais. Portanto, o nosso objetivo é dar conteúdos e dar ferramentas para que sejam cada vez mais bem-sucedidas ao trabalhar nesses verticais, tendo em consideração as tendências de mercado e também os casos de sucesso que temos internos que podem ser replicados de umas regiões para outras. E, portanto, lidero esse vertical, que é o vertical de energia, e também lidero o programa da World Wild OpenText Women, que é um programa para a capacitação das mulheres que trabalham em qualquer área da OpenText. Portanto, que forma nós temos para ajudá-las a desenvolver as suas carreiras, ou mesmo começarem a construir os seus planos de carreira. E, portanto, faço parte do Círculo Mundial de Liderança deste projeto e tenho a responsabilidade a nível EMEA. Como é que isto se faz? Há que haver muita organização. Para mim há uma regra básica: o que não está no meu calendário não existe. E no meu calendário está tudo. Se eu quero ir fazer uma caminhada às 7 da manhã, está. Porque depois há a Sara que gera o país, há a Sara que gera o Energy Council, que gera o programa UAU, e depois há a Sara que é mãe, há a Sara que é mulher e há a Sara que é ela própria e que precisa ter tempo para si também. E, portanto, isto gera-se com um calendário bem eficiente. Gera-se com a humildade de saber que muitas vezes vamos ter 95% das coisas bem feitas e 5% não vão estar, mas que nos vamos focar nos 95% que fizemos bem. Isso também é uma aprendizagem. E lá está, toda a minha vida tem que estar ali, toda. Mas às vezes é difícil. Por exemplo, ontem foi um dia daqueles giros de agenda seguida, e uma pessoa entrar numa reunião e a seguir já é outro tema e outra área de responsabilidade, e às vezes tenho que mesmo dizer: desculpem, deem-me só aqui 20 segundos para eu agora para eu respirar e centrar na minha função atual. Mas faz. Com boa equipa em casa também se faz. Olha, eu li numa entrevista tua que tu dizias que em 6 meses comprovaste o resultado de tomar as rédeas de transformação da tua carreira. Em primeiro lugar, porque é que sentiste necessidade de tomar estas rédeas e depois como é que fizeste este processo? É verdade. Foi um processo difícil, mas realmente, quando bem engrenado, as coisas funcionam. Expliquei-te porque é que fui fazer um MBA e tudo aquilo que me trouxe, mas ao mesmo tempo, quando saí do MBA, tornou-se claro para mim o que é que eu queria fazer, ou começou a tornar-se mais claro
mas não estava claro o suficiente, ou não estava a perceber ainda como é que eu ia chegar lá. Foi aí que entrou na minha vida um mentor, que mantenho até hoje, uma pessoa, é o Frederico Carvalho. Tenho muito a agradecer-lhe e todo o trabalho que desenvolvemos em conjunto. E a verdade é que, apesar de eu começar a perceber o que é que eu realmente gostava de fazer e começar a conseguir materializar o que é que eu não gostava de fazer e o que é que eu não queria que fosse o meu caminho, isto é muito interessante, mas enquanto está só em nós, não serve de nada. E eu mantinha todas essas convicções em mim. Eu não estava a comunicá-las de forma eficiente. Nem eficiente nenhuma. Não, a minha comunicação não existia. Portanto, continuava a achar que as pessoas iam perceber que eu agora queria seguir determinado caminho. Portanto, é óbvio que as pessoas não percebiam e as coisas não aconteciam. E, portanto, isto tudo começou com um trabalho de mentoria, como expliquei. Foi um momento da minha vida em que eu tive que fazer, obviamente, uma grande autoanálise, tive que ganhar muita clareza sobre aquilo que eram os meus pontos fortes, os pontos onde necessitava de trabalhar. Foi um período onde eu tive que pensar bem, conseguir materializar e explicar aquilo que gostava de fazer, e depois foi quando tomei a consciência de que tinha que o dizer. E a partir do momento em que eu comecei a verbalizar, foi aí que se deu a mudança. E em 6 meses eu consegui os projetos que queria. Também levantei a mão, e eu sei que tu és uma adepta de que, uma forte defensora de que as mulheres e os homens todos, devemos de levantar a mão. E foi esse o momento diferenciador. Foi, não, eu gostava de... posso? Passaste a propor-te, não é? Sim. E isso faz toda a diferença. E aí somos nós que controlamos, não são os outros que controlam. E aí fazemos aquilo que queremos, ou que achamos que faz sentido para nós e não aquilo que os outros acham que faz sentido. Tu tens vindo a desenvolver a tua carreira sempre no mundo das tecnologias, que embora esteja a fazer uma evolução gigante, continua a ser ainda um mundo bastante masculino. É um desafio adicional, temos, enquanto mulheres, um desafio adicional para ter voz e para ter uma posição de destaque ainda neste mundo. Sentes isso de alguma forma? Claramente. Não é indiscutível. Portanto, o mundo das tecnologias de informação é um mundo marcadamente masculino. E é marcadamente masculino porque o pipeline é curto de mulheres, não é? Normalmente vão buscar recursos muito às engenharias, informática, eletrotécnicas, telecomunicações. Portanto, há uma grande procura desse tipo de perfis. Por exemplo, quando eu entrei no técnico, em 250 vagas, éramos 13 raparigas. Que rapidamente passámos a 10. E, portanto, quer dizer, o pipeline é curto. Muito, muito curto. Hoje já é diferente, já há cada vez mais jovens a escolher e bem este caminho, acho que é uma excelente aposta, e as dinâmicas vão mudando, mas da mesma forma que demoram a chegar às organizações, demoram a crescer nas organizações. E é normal, portanto, eu vejo em muitas das organizações onde trabalhei, eu nunca fui liderada por uma mulher, nunca, e vejo muito em todas as minhas cadeias de liderança um ambiente marcadamente masculino. Mas pronto, eu acho que o que faz a diferença aqui é realmente o pipeline é curto a chegar. Depois há outras questões que é como é que as mulheres desenvolvem carreira, como é que têm um lugar na mesa, como é que conseguem ser ouvidas e ganhar esses cargos de liderança. Aí já não acho que o problema tenha tanto a ver com o facto de estarmos em organizações tecnológicas, acho que é muito mais transversal e pode acontecer em qualquer organização. E aí tem a ver com coisas tão simples como é normal, os homens gostam sempre e valorizam imenso o trabalho operacional das mulheres, são sempre fantásticas e é verdade. Mas quando chega a parte dos convites para as mesas de decisão, aí são sempre mais difíceis. Eu acho que aí nós, mulheres, temos de ter um papel ativo. Não há volta a dar. Nós temos que ter... não podemos esperar que algo aconteça. Acho que devemos ter esse papel ativo. Devemos construir caminhos mais fáceis para jovens que vão ingressar em todas estas organizações. Devemos levantar a mão, devemos posicionar-nos e também não devemos permitir que tenhamos que provar mais do que às vezes os homens têm que provar. Porque há muita tendência de quando é uma mulher, já agora poderias provar mais um pouco. Eu sinto isso, acho que sempre senti e acho que temos que contribuir para desmistificar. Mas lá está, cabe-nos a nós. Durante muito tempo as mulheres também acharam que tinham que competir entre elas, ou pronto, algumas, são sempre generalizações, como é óbvio. Acho que não é esse o caminho e eu tento todos os dias fazer um caminho diferente e
por exemplo, neste projeto que tenho na OpenText, sinto-me muito realizada. Ainda esta semana conseguimos que 35 mulheres a nível europeu vão ter acesso a um coach para as ajudar a construir a sua carreira. Acho que isto é ótimo. É ótimo que elas possam conversar, é ótimo que elas possam traçar o caminho que elas querem, e nós darmos essa oportunidade enquanto organização. É um dever, é uma responsabilidade. E espero honestamente que quando cada organização que eu saia, e acho que todas nós devíamos ter esse objetivo, de cada organização que eu saia, que consiga fazer alguma transformação no que diz respeito à carreira das mulheres, que consiga ter atingido algo. Isso para mim acho que ia ser um ponto muito positivo. Ao longo da tua carreira, e tu és uma pessoa que disseste nunca mais paraste de estudar, passou a ser quase um hábito aliado ao teu percurso profissional. Quais é que têm sido alguns livros que tenhas vindo a ler que de alguma forma te marcaram? Que essa leitura te marcou por alguma razão? Eu sou uma pessoa que gosta imenso de ler. Certamente há pessoas que leem muito mais do que eu, mas eu leio bastante. E leio de tudo. Eu gosto imenso de ler ficção, normalmente até de manhã e à noite é quando eu leio ficção, para o cérebro estar noutro registro. Depois há os livros muito, muito, muito técnicos, muito específicos, né, numa área que eu quero dominar e ou porque me estou a preparar para algum contexto. Portanto, e depois há livros de desenvolvimento, ou podemos sempre aprender pequenas coisas que nos vão enriquecendo. Poderia recomendar vários. Acho que me vou focar em 2. Um que estou a ler agora e um que li recentemente e que tendo a recomendar a todas as mulheres quando surge esta conversa, que é o How Women Rise, do Marshall Goldsmith, e não só, e da Sally, agora não lembro o sobrenome dela, desculpem, que é um livro muito interessante que fala sobre os 12 hábitos que no estudo que eles fizeram, 12 hábitos que eles encontraram como muito recorrentes das mulheres. Mais do que hábitos, chamaria armadilhas. E, portanto, e que limitam o desenvolvimento da carreira das mulheres porque realmente estarem presas a este tipo de armadilhas. Um livro muito engraçado. Eu vou partilhar só uma delas, que para mim foi assim a mais divertida. Eu confesso, honestamente, com muita humildade, que eu fiz um check em quase todas. Eu assim, meu Deus. Mas a mais divertida para mim foi o ruminar. Portanto, nunca me tinha dado conta, nunca tinha pensado sobre isso. E ao ler aquele livro, realmente percebi que, obviamente, genericamente falando, as mulheres ruminam sobre os assuntos. Portanto, se temos uma situação tensa no trabalho, ou em casa, ou o que seja, é normal para nós, eu não sei se é para ti, mas para mim, eu dei-me conta, não é? Que fica ali a processar aquilo, a mastigar, a ruminar. E que também nunca me tinha dado conta, ou seja, nunca me tinha consciencializado de que para a maior parte dos homens, aquilo também, a partir daquele momento morreu, seguiu, e quão libertador é tu poderes deixar para trás algo que já aconteceu e focar-te no seguinte. E a consciencialização de que isso é uma característica nossa é fantástico. E, portanto, não é que eu consiga, isto não é um interruptor, que eu agora consigo ligar e desligar esta minha capacidade de ruminar, mas é engraçado como eu passei a dar-me conta de que eu estava a fazer. Passas a fazer esse exercício consciente, não é? Sim, sim. Sei lá, no outro dia, já não me lembro, mas lembro-me não lembro o que é que foi, lá está, fiquei a ruminar muito mesmo, não lembro o que é que foi, mas lembro-me de dizer para mim própria, estás aí a ruminar, sai daí. E, portanto, esta consciência é muito forte. Eles falam em 12 armadilhas em que nós tendencialmente caímos. É um livro muito giro, acho que nos dá uma grande consciência sobre aquilo que são alguns dos nossos comportamentos. E com a tomada de consciência vem esta capacidade de nós agirmos sobre as situações. Acho é um livro, principalmente para mulheres, muito, muito interessante. Mas acho que os homens também o deviam ler para compreender um pouco como é que as mulheres pensam. E agora estou a ler, ainda não terminei, mas estou a achar muito interessante, porque falávamos que há que fazer uma boa gestão do dia-a-dia, uma boa gestão de tudo. Estou a ler o Ano de 12 Semanas, que me parece uma excelente abordagem, como nós mudamos o nosso mindset do ano para cada dia é uma semana e cada semana é um mês, penso que se me recordo é bem esta analogia, e como é que nós podemos ser muito mais eficientes operacionalmente ao passar a abordar os nossos calendários desta forma. Acho muito interessante e acho que para pessoas que têm alguma dificuldade em traçar objetivos e a definir estratégias, é útil e, sobretudo, porque a grande diferença de uma estratégia não é só definir estratégia, mas depois executá-la. E aqui dá um conjunto de ferramentas muito interessantes para conseguir depois executar e ter sucesso mais rapidamente. Parece-me um bom livro.
E agora, qual é que tu acreditas que possa ter sido eventualmente o momento mais desafiador, a altura mais desafiadora do teu percurso profissional? Acho que já tocámos nele, portanto, aquela tomada de consciência de que primeiro eu tenho que tomar as rédeas sobre aquilo que vai ser a minha carreira, não é? Os primeiros passos que dei, mas depois foi o conseguir verbalizar. Eu sei que muitas vezes quando se fala dos desafios profissionais é fácil nós, tendencialmente, falarmos de projetos ou de situações que aconteceram na vida profissional específicas, mas eu esse sempre levei com alguma leveza. Acho que, pronto, aprendemos do processo, não me marcam tanto. Marcam-me e fazem-me crescer, mas estes que têm a ver com impactos pessoais, em que eu realmente senti uma transformação, senti que houve uma mudança minha, que houve um crescimento, esses é que são os mais importantes. Então foi realmente essa necessidade de ter controle sobre aquilo que é o meu futuro, de ter a capacidade de verbalizar o que é que eu quero fazer, não é? Por exemplo, o meu foco está em projetos em contextos internacionais, de liderança de equipas em contextos internacionais e em projetos muito mais estratégicos do que operacionais. Para mim está claríssimo e eu consigo descartar todos os caminhos que não sejam orientados, porque é aqui que eu me sinto que eu trabalho bem, que sou feliz, que estou motivada, dou o meu melhor e que as organizações retiram o melhor de mim. Mas depois também é um momento muito engraçado e acho que foi um momento muito desafiador, que é quando nós ganhamos toda esta consciência do que queremos fazer, mas por algum motivo as pessoas ainda nos veem, a Sara conheceram há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e não é só nós dizermos que somos diferentes, porque isso eu podia dizer aqui que era um conjunto de várias coisas, mas conseguir que as pessoas vejam essa diferença. E essa foi o grande passo que eu tive que dar. E houve vezes que eu fiquei frustrada, assim, mas esta pessoa a conversa não correu bem, porque continua a falar, não, mas tu és muito boa a fazer isto. Sim, mas eu agora sou muito melhor a fazer um conjunto de outras coisas. E esse processo de conseguir com calma, e é um processo longo, de que as pessoas vejam o resultado dessa transformação, vejam o resultado de todo o valor e do conhecimento que nós adquirimos, foi para mim foi e acho que vai continuar a ser, porque certamente vou ter novos períodos de crescimento, é o mais desafiador. Certamente. Sara, quero agradecer-te uma vez mais a tua disponibilidade. Eu acho que fica bem marcado a forma como, de facto, talvez defeito de engenheira, não é? A forma estruturada como tu analisas, pensas, mas depois, de facto, pões num papel para passar à prática. Aquilo que tu dizias há pouco de eu queria, mas eu queria só para mim, eu não comunicava, não é? A partir do momento em que nós pomos cá fora as nossas intenções e mostramos efetivamente aquilo que gostaríamos que fosse o nosso caminho, é muito mais fácil para todos os outros perceberem isso também. Tem que ser, não é? Nós é que temos de ter esse controle. Obrigada, Sara. Obrigada, Silvia, foi um prazer. Obrigada, até à próxima quinta-feira.